Questão número 50. Qual a relação entre a antiga Babilônia e a grande Babilônia do Apocalipse? Nós sabemos aí pela história das Escrituras que houve um grande império ao longo da história chamado Babilônia. E o seu governante máximo foi o rei Nabucodonosor. E ele foi responsável pela escravidão do povo de Deus. Ele levou Judá para a Babilônia e ali eles permaneceram como escravos durante 70 anos. Existe no Apocalipse uma Babilônia a que se refere o profeta João. E ele parece fazer uma ligação entre essas duas Babilônias, esses dois impérios. E ao que nós entendemos, tudo dá a compreender que esta antiga Babilônia é como se fosse um modelo daquilo que iria acontecer no futuro, porque lá era um lugar onde se vivia as glórias do mundo, a sabedoria, as vaidades terrenas, os gozos da carne de uma forma bem acentuada. Então, podemos dizer assim, que era um império onde predominava todos os prazeres da carne e a máxima sabedoria que os homens possuíam naquele tempo. Ao que tudo indica, esse mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, em que também se dá um grande valor às individualidades, ao saber, às glórias terrenas, ele é uma imagem daquela Babilônia, uma imagem bem maior, né, de alcance quase que mundial, e que tudo indica ser a tal Babilônia do Apocalipse. A grande Babilônia responsável pela destruição do mundo. Isso significa que o mundo vai num caminho que vai conduzi-lo à destruição. Então, nós queremos fazer aqui uma leitura, antes de nós iniciarmos a questão de número 50. Eu queria que os irmãos acompanhassem aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Quando nós falamos de juízo final, de fim do mundo, sempre é bom nos recordarmos do sermão profético de Jesus. Porque ele aqui explica sobre alguns fatos que devem acontecer no fim do mundo, e ele faz uma importante ligação do seu discurso com os eventos que aconteceram lá na Babilônia, na profecia do profeta Daniel. Daniel foi um dos profetas que teve ministério naquele período da escravidão. Ele viveu lá mesmo na corte do rei Nabucodonosor. Então Jesus faz uma ligação entre o fim do mundo e o que aconteceu lá naquela Babilônia, aquele tempo. Daí a necessidade de nós estudarmos com cuidado essas relações para entendermos melhor os acontecimentos que estão ainda por vir. O capítulo 24, primeiro, aqui no versículo 14, nós entendemos que o Senhor, ele falava de acontecimentos que iriam ocorrer em todo o mundo. Ele disse que antes do fim, o seu evangelho seria anunciado em todos os lugares. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por isso, o discurso profético de Jesus não se refere a um acontecimento localizado, embora essa guerra que ele descreva aqui no capítulo 24, nós percebemos que é uma guerra que vai acontecer em Israel, mas com uma consequência que deverá se estender por todo o planeta, nas outras nações. Aí no versículo 15, nós encontramos esta ligação que ele faz com as profecias de Daniel.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, o que é o lugar santo? É Jerusalém. Né? Quem lê, entenda. Quer dizer, tem um conhecimento aqui escondido, né, que nós precisamos interpretar em termos espirituais, em termos da ciência eterna. Então, o que seria essa abominável desolação? Poderia ser a entrada em Jerusalém do anticristo, em Israel. Parece que os gentios que a profecia trata, eles vão entrar lá na cidade santa, em Jerusalém, invadir Israel, e eles devem permanecer lá por 3 anos e meio, segundo o que dizem as profecias. Seria essa presença lá do anticristo, essa abominável desolação? Seria a guerra atômica? Porque se fala de uma guerra atômica, de uma grande batalha ali naquela região. Essa abominável desolação. Né? Porque, quer dizer, o que é abominável desolação? Uma coisa de muito sofrimento. Abominável porque é uma vergonha para a humanidade desenvolver conhecimentos que possam levá-la à destruição. O mundo hoje está cheio de armas que podem levar à destruição em massa de todas as nações. Isso é tão grave que Jesus fala que se os dias não fossem abreviados, não ficaria nada com vida. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por isso, nós entendemos que Jesus estava falando de um grande evento que começaria lá no Oriente Médio, nos países ali, possivelmente em torno de Israel, com uma guerra que se estabeleceria entre eles, e as consequências dessa guerra se propagariam pelo mundo todo. E isso seria tão grave que nenhuma carne ficaria viva se não houvesse uma intercessão de Deus para impedir que esse processo viesse a destruir a vida no planeta. É isso que nós entendemos quando lemos Jesus. Ele faz aqui uma ligação no versículo 15 com as profecias de Daniel lá na Babilônia, quando ele profetizou acerca do fim do mundo. Então, Daniel e Jesus e o Apocalipse são profecias que estão ligadas, né, diríamos, conectadas. Daí a necessidade de estudarmos esses livros para compreendermos melhor o significado de todas as coisas que devem ocorrer no mundo. Muito bem, feita essa introdução, vamos à questão de número 50. Qual seria, pois, a relação existente entre a antiga Babilônia e a grande Babilônia citada no Apocalipse? O tempo do juízo final é um evento sem precedentes na história do planeta. Nunca houve, nem haverá fenômeno de tal magnitude. Atingirá toda a terra, destruindo a sua infraestrutura, eliminando do mundo toda a planta que o Pai Celestial não plantou. Jesus faz esta referência no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Assim profetizou Jesus, o Messias, conforme encontramos nos escritos do Novo Testamento ou Nova Aliança, como queiram os irmãos. Então precisamos entender que esse juízo final ele é sem precedentes, porque ele só acontece uma vez na história de um planeta. Em todos os planetas habitados, a civilização daquele lugar passa por um período dessa natureza, que é quando o homem desenvolve a sua inteligência e com ela é capaz de construir armas que podem levar à destruição, e ele ainda não tem
entendimento do que é a sua vida, do que é a sua existência, do que é a criação, que o homem é dotado de alma, de uma alma imortal, o que é a vida, a morte, a missão do homem no universo, na criação de Deus. Ele não tem conhecimento ainda de coisa alguma. Nesses mundos, as religiões são primitivas, são desenvolvidas em torno de fantasias, de teses sem fundamentos inteligentes, racionais. Isso faz com que a ciência fique separada das coisas de Deus. E quando isso acontece, ela fica destituída da ética de Deus, das razões de Deus, do conhecimento de Deus, e a ciência sem Deus, ela é uma arma capaz de pôr fim à existência do homem. Nós estamos vivendo um tempo em que a ciência chegou num ponto em que ela pode destruir o mundo. O conhecimento é usado por homens maus para fazerem as suas armas e exercer poder sobre as nações. Por isso, a situação é muito grave. Então, todo mundo que é habitado, todo planeta habitado no universo passa por esse período, porque isso faz parte da progressividade da própria humanidade, desse lugar ou de qualquer outro lugar. Então, o juízo final é um evento único. Ele não acontece duas vezes no mundo, é só uma vez. Então, nós tivemos um evento na Babilônia, do Nabucodonosor, na época que ele ficou louco, né? Nós vamos ver isso, que foi o tempo da primeira ressurreição. Mas esse acontecimento era localizado, não era no mundo inteiro. Então, o juízo final é um acontecimento que se espalha por todo o planeta, né? É uma limpeza que se faz em todo o planeta para afastar do ambiente e da vida aquelas almas que não têm mais condições de viver dentro da sociedade que está avançando para um novo estágio de entendimento. Tá bem? O fenômeno ocorrido na Babilônia de Nabucodonosor foi um acontecimento apocalíptico localizado. No dia do juízo final, acontecerá um evento semelhante, porém de alcance mundial, trazendo ocorrências graves e de grande destruição. Então, esse evento que ocorreu na Babilônia, lá atrás, era um evento localizado, não era um evento que ocorreu no mundo inteiro, porque também naquela época não havia nações como nós temos nos dias de hoje, né? A humanidade daquele tempo era bem menor do que nos nossos dias. E naquele lugar é que se exprimiu ali a vaidade, a sabedoria do homem, mais ou menos nos modelos de hoje. Então não havia armas para destruição generalizada como há nos nossos dias. Mas a degeneração moral e o comportamento de animalidade que caracterizou a vida do rei também caracterizou e caracteriza esse tempo de hoje que nós estamos vivendo, né? Então, hoje no mundo inteiro, naquela época, somente na Babilônia. Então, esse fenômeno ocorrido naquela época foi um acontecimento apocalíptico localizado. Eu não sei se os irmãos se lembram da história que o Nabucodonosor ele levantou uma estátua no campo de Dura. E essa estátua era enorme, todo mundo tinha que adorar essa estátua sempre que ouviam um som de música, ou de corneta, ou algum tipo de coisa que pudesse chamar a atenção deles. As pessoas tinham que se curvar àquela estátua. E quem não o fizesse seria morto. Também nessa época, no fim do mundo, existe uma imagem chamada besta, né, que eles falam, que não seria uma estátua, mas é um sistema de coisas que todo mundo precisa adorar. E quem não adorar este sistema seria perseguido e morto. Então essas imagens, elas são bastante semelhantes, tanto daquela estátua que se levantou lá no campo de Dura, na época do Nabucodonosor, e as pessoas tinham que adorar aquela imagem. Se não adorassem, elas eram mortas. Com esta besta que aqui na frente vai surgir no meio da humanidade
para controlar vamos dizer, atividades de compra e venda, né? E o homem adorando todo esse grande império que foi construído. Quem estiver de fora disso, quem não entrar nesse esquema, né? Nesse sistema, será perseguido. E algumas pessoas poderão até perder a sua vida. É o que nós entendemos comparando as duas situações, aquela pequena Babilônia com essa grande Babilônia aqui do profeta João. Então essas relações elas são bem semelhantes, né? Quem não adorar a besta será perseguido e morto. Quem não adorasse a imagem era perseguido e morto. A do Nabucodonosor, a estátua no campo de Dura. Então as relações são muito parecidas, o que leva a gente a estabelecer um contato direto entre as duas coisas. Nos faz compreender. Essa narrativa sobre a estátua que o Nabucodonosor ergueu no campo de Dura está no capítulo 3 do livro de Daniel. Se os irmãos quiserem depois consultar, dar uma olhadinha em casa, vocês vão ver que é bem parecido com aquilo que nós encontramos no livro Apocalipse. Então, Apocalipse também nos dá a entender a mesma coisa, no capítulo 13, versículo 15. Então, nós podemos comparar aí Daniel capítulo 3 com o que encontramos em Apocalipse capítulo 13. Tá bem? São as duas coisas são muito parecidas pela narrativa profética. A escritura, Apocalipse, fala de 3 anos e meio, né? Na Babilônia foram 70 anos, houve alguma divisão, algum período mais difícil, ou decorreu em 70 anos vamos dizer, o expurgo, as dificuldades? Bem, o que nós temos de relação entre esses períodos é que o período crítico teria acontecido durante 7 anos na Babilônia, quando houve a loucura do rei Nabucodonosor. Então nós entendemos que estes 7 anos deve ter sido um período muito complicado lá no reino, onde não havia rei. Então não se sabe o que aconteceu porque não há narrativas, né, sobre o que haveria se passado. A história no capítulo 4 do livro de Daniel fala da loucura do rei. Dos versículos 28 a 37. E ali a gente vê o rei ficar louco e depois, logo no versículo seguinte, passados 7 anos, ele já volta o juízo de novo. Então esse período de 7 anos é que a gente compara com o juízo final, os 7 anos também do Apocalipse, com 3 anos e meio de bastante gravidade, segundo as narrativas das profecias. Então não se compara os 70 anos com os 3 anos e meio, entendeu? Pelo menos é o que entendemos. E quando Daniel fala de 3 anos e meio de sacrifício contínuo e depois 3 anos e meio da assolação, ele está se referindo então ao período do fim. Quando ele se refere a esse período, sim, a profecia está se referindo ao que vai acontecer no juízo final. Isso dá para a gente ver bem ao ler as profecias de Daniel. A maioria delas ali se reportam aos eventos do fim do mundo, os acontecimentos políticos que devem se passar no período anterior ao fim dos tempos. Aparentemente é isso que a gente entende, mas deixando a ressalva de que devem vir outros homens para tratar disso, profetas, que vão esclarecer melhor a questão da profecia, a profundidade dos ensinamentos, para alertar o povo de Deus das coisas que devem se passar. Estamos no tempo de transformação, mas ainda não chegou a hora ainda do povo de Deus se levantar, mas não devem demorar muito, eu acredito nisso. Tá bem? Essa situação de fim dos tempos, a gente, pelo menos todo mundo que entende um pouco, assim, vê com muita gravidade, assim, uma forma triste da humanidade, né? Mas assim, a gente pode entender isso aí como, na verdade, Deus fazendo uma limpeza no mundo e tirando o espírito do mundo, desse local aqui, né? Sim. Na verdade, é uma grande transformação para que possa haver uma coisa nova nesse mundo. Então não é uma coisa assim tão grave como assim, gravíssimo. Né? O fim do mundo ele faz parte do processo evolutivo da Terra, da limpeza mesmo, né? Pode-se dizer assim, uma limpeza naquilo que não serve mais, as varas que não produzem,
Jesus falou sobre a videira que deve produzir, capítulo 15 do Evangelho segundo João. Ele fala das varas que precisam produzir. Se não produzir, elas são cortadas e lançadas fora. Então, o juízo final é uma limpeza de varas. Na verdade, o Senhor promove uma situação em que aquelas almas que não são mais classificadas, né, para ficar aqui, elas precisam deixar a terra, pelo menos por um grande período, até que o mundo se organize de novo numa base nova de vida para receber essas almas no período futuro. Então, eles são condenados a passar um tempo nas regiões de sofrimento, segundo nós entendemos atualmente. Pode ser que o nosso entendimento venha a mudar com maiores esclarecimentos no futuro. Não estamos dizendo que é assim, mas segundo entendemos atualmente, esse é o nosso ponto de vista. Essas almas são condenadas a passar um período grande numa região de sofrimento, para que depois elas venham nascer novamente no mundo e continuar a sua história de participação desta humanidade. Por que entendemos assim? Porque lá na Babilônia do Nabucodonosor, segundo o Apocalipse, aconteceu também uma primeira ressurreição. Ou seja, um primeiro juízo, um juízo pequeno, localizado. E ali saíram algumas almas para a salvação, que foram reinar com Cristo durante 1000 anos, e aqueles que não foram salvos, eles não renasceram, não reviveram, até que os 1000 anos terminassem. Segundo Apocalipse, capítulo 20. Então, nós vemos ali que esse primeiro juízo faz uma contenção do diabo, que estava descontrolado. É uma contenção, não é que foi tirado do mundo, não. Simplesmente eles cortam aquela árvore, né? O rei tem um sonho, uma árvore que era grandiosa, que era o reino da Babilônia. Eles cortam a árvore e deixam a raiz dentro do chão, para que ela um dia pudesse voltar a brotar e se tornar de novo a grande Babilônia. Então, depois dos 7 anos, o juízo do rei volta e a árvore começa novamente a crescer, para que ela se tornasse a grande Babilônia dos nossos dias. Então, todo esse simbolismo nos mostra que já houve um juízo. E ali, durante 1000 anos, aquelas almas não reviveram, não renasceram. Isso leva nós a entendermos que as almas podem ficar num estado de sofrimento durante um longo período antes de voltar a renascer, por causa dos pecados cometidos. E por terem sido reprovadas no exame de admissão para o próximo ano, né? Então, o que vai acontecer no final dos tempos é que vai haver uma grande separação e essas almas condenadas, elas ficarão em determinada região de sofrimento, simbolizado por aquele lago de fogo e de enxofre, até que cesse 1000 anos. E depois de 1000 anos, elas voltarão a nascer na terra. Mas aí, como na terra já não haverá mais um sistema que alimente o mal, elas não vão mais ser pessoas malvadas como elas eram 1000 anos atrás. Então, 1000 anos é o referencial que nós temos por causa da Babilônia. Como não há outro referencial, a gente pode dizer que a condenação é por 1000 anos. Mas isso é apenas uma referência. Não estou dizendo que é a realidade. Até que novos esclarecimentos possam ser colocados para nós. Tá bem? É só uma referência. O pastor Alex, ele falou assim, mostrando uma certa naturalidade, todo o processo que vai ocorrer, e o senhor realmente, do ponto de vista espiritual, está tudo certinho e vai se cumprir segundo a vontade de Deus e fazer esse mundo mudar de condição, né? Para um mundo bem melhor. Mas a questão é do ponto de vista humano, né? Eu acho que a Escritura, ela ressalta essa parte, dizendo que nunca mais haverá dias, né, semelhantes a esses, porque vai haver muito sofrimento aqui. Quem estiver na carne, né, do ponto de vista da carne, o sofrimento, as mortes, as perdas, as loucuras que vão ocorrer aqui, as catástrofes, guerras, né? Então, do ponto de vista humano, vai ser uma coisa bastante difícil. Mas única só. Uma vez só. Graças a Deus. Então, o Apocalipse é, para nós, não motivo de medo, mas sim de esperança, porque passará o tempo do mal, né? Esse tempo de ignorância que nós temos no mundo vai cessar e uma nova ordem de coisas vai ser estabelecida definitivamente na Terra. Não mais haverá guerras, fomes, pestes, desajustes climáticos e toda essa situação que
que a gente vê aí, estamos atravessando um tempo de incertezas, né? Onde o homem depende de dinheiro para viver, depende de ter coisas materiais, e consumir coisas materiais, uma sociedade que foi construída em cima de consumo, né? Produção, comércio e consumo de bens. Então, por um certo tempo é possível levar, mas não por todo o tempo. Chega uma hora que há uma exaustão do sistema devido à disputa dos agentes econômicos, né, e dos agentes políticos, e há um desarranjo enorme no planeta. E sem contar com o diabo que sabe o que fazer, que é o agente invisível da criação e que gera uma grande confusão justamente para que haja limpeza da casa do Senhor. Então esse fogo apocalíptico, essas guerras, queimores, coisas provocadas pelo sol, etc., é como se fosse uma chama que purifica as coisas sujas, né? Como um metal embrutecido que é purificado pelo fogo, para que possa ser aperfeiçoado. Então nós seremos também purificados, lavados pelo sofrimento, pelas dificuldades, para que as nossas almas possam estar em boas condições de seguirmos na edificação do porvir, na construção definitiva da civilização futura. Tá bem? Definitiva porque não vai passar mais, vai ser estabelecido para sempre, segundo as profecias. Muito bem, vamos aqui no último segmento. Na antiga Babilônia, a manifestação do espírito das trevas foi contida pelo vigia dos céus, para que a vida pudesse seguir com a história como hoje ela é conhecida. Então, a passagem está em Daniel capítulo 4. O Daniel explica ali o sonho. O rei Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore, e ele fica muito assustado quando a árvore é cortada. Isso é narrado no capítulo 4, entre os versículos 1 e 18. E o Daniel vai lá e dá uma explicação para ele, nos versículos 19 a 27, e depois ele fica louco, né, a partir do versículo 28 até o final do capítulo, que é o versículo 37. Tá? Então o capítulo 4 dá para a gente entender bem essa situação. Então, a manifestação do espírito das trevas foi contida pelo vigia dos céus, que é um anjo, que desce na Babilônia ali, tranca, fecha o diabo, né? Empurra ele para dentro dos infernos, lá das regiões onde ele subiu, e contém o seu desajuste, o seu desespero, até que o mundo possa novamente ser influenciado por ele, aqui na frente, 1000 anos depois. Por essa razão, a profecia do Apocalipse, ao referir-se aos reinos do mundo, diz que o 8º reino, que é o da besta, a grande Babilônia, era também um dos 7 reinos anteriores a ele, o da pequena Babilônia. Então nós vimos aquela passagem que ele fala que um dos reinos, o 8º reino que vem no mundo, né, nós acreditamos que hoje o Império Americano é o 7º império do mundo, que exerce influência no planeta inteiro, na sua maneira de viver, nos seus costumes, no consumo de produtos, etc. Ele seria o 7º império, e o que vem depois desse 7º império é o 8º império do mundo, que é o reino da besta. Então o reino da besta ainda não chegou, segundo o que nós entendemos das profecias. Né? E o 8º é do 7. Por que é do 7? Porque já aconteceu lá na Babilônia. É isso que nos diz o Apocalipse capítulo 17. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição, certo? Então, essa passagem do Apocalipse aqui, ela liga a Babilônia da atualidade, esse grande mundo de glória, de prazer, de gozo, etc., de comércio, com a Babilônia lá do Nabucodonosor lá atrás. A última referência que nós temos aí na apostila. Ó. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Tá? Apocalipse, capítulo 17, versículo 11. Aqui nós, numa outra referência, logo acima, nós colocamos aqui a passagem de Daniel, capítulo 4, onde ele fala do vigia. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo.
até que passe sobre ele 7 tempos. Então, o desarranjo que teve na Babilônia, ele está ali na figura do rei que ficou louco como um animal. Né? Cresceu pelo, unhas, como se fosse um bicho, durante 7 anos. Então, essa imagem é a imagem da loucura que vai ter no fim do mundo. É um descontrole em que o homem deixa de ser um homem civilizado e passa a ter um comportamento animal, sem moralidade, que é o que a gente já anda observando. Né? Acontecer várias coisas em que o homem está perdendo os valores morais, ele começa a fazer loucura de toda a ordem. Então o sujeito não acha nada demais andar sem roupa, outros acham muito natural fazer xixi no meio da rua, como a gente vê hoje. Nos tempos antigos, não, você ia procurar um banheiro, se esconder no mato, para ninguém ver as suas vergonhas. Hoje não, o sujeito tira a roupa ali, faz xixi, faz as necessidades dele no meio da rua e parece que está tudo bem. Trata isso com naturalidade. Trata com naturalidade o adultério, o casamento de pessoas do mesmo sexo, uma série de coisas que as Escrituras dizem que não fazem parte da ordem natural, da vontade de Deus. Isso eu estou falando do ponto de vista de Deus, não estou falando do meu ponto de vista, não. Tá bem? Então, essa situação em que o homem vai deixando os valores da conduta e se tornando apenas uma peça dessa grande engrenagem, já está se estabelecendo no mundo. Então, se você é honesto ou desonesto, ninguém quer saber disso. O problema é só você não transgredir a regra do mundo. Tanto faz para o mundo se você é desonesto ou se você crê, se você não crê, ou se você gosta de uma coisa ou gosta de outra. O mundo não se interessa por você. O que interessa é você andar segundo aquilo que o mundo diz para você fazer. Então, esse sistema é um sistema que vai levar a sociedade a uma loucura espiritual, a um desarranjo que ninguém consegue controlar, porque é um problema espiritual. É uma coisa que toma posse da mente do homem. E uma vez que o homem ficou tomado dessas coisas, não há como tirar mais. Aí só no finzinho, quando chegar o tempo. Bem? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, e demais versículos do capítulo, trata do mesmo assunto. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na mão. Ele prendeu Satanás durante 1000 anos. Isso liga as 2 Babilônias também. Né? A referência de baixo, Daniel 4 com Apocalipse 20. É a mesma citação bíblica. Tá? Ele está falando do mesmo fenômeno. Porque esses 1000 anos é referenciado no capítulo 20 de Apocalipse. Tá? E aqui em Mateus 15, 13, a primeira referência, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que quer dizer isso? É claro que foi Deus que plantou todas as plantas. Todas as almas são filhas do Altíssimo. Todas as almas, todos nós somos filhos de Deus. Mas aqueles que vão ser salvos, todas as nações, o povo de Deus, todos têm já o seu nome escrito no livro chamado Livro da Vida. Por isso que ele diz, olha, tem plantas que vão ser arrancadas. Então, a planta que não foi plantada, que não está programado para ser salvo aqui, ela será arrancada. Será tirada da terra durante um período de 1000 anos, que é a nossa referência, eu disse a princípio. Não afirmo que seja para sempre. Tá bem? Pastor, o senhor acabou de falar agora que tem plantas que já estão a forma que eu entendi que já tem um predestinado a não serem salvas. Isso independe do que fazemos, da ação nossa aqui? Sim, há como uma predestinação dos que vão ser salvos aqui na terra. Mas como ninguém sabe quem vai ser e quem não vai, é bom a gente apertar o pé, né? Na caminhada com Deus, né? Então busquemos a salvação nossa todos os dias, já que nós não sabemos se o nosso nome está escrito no livro da vida. Né? Como não tem jeito de saber, não tem como consultar o livro, né? O livro fica lá nos céus, né? Então nós não sabemos, mas que todos já estão predestinados para a salvação. O Senhor já sabe de antemão quais são as almas que vão ser aproveitadas, porque Ele que faz o projeto, Ele sabe certinho quem vão ser aproveitados ou não. Mesmo levando em consideração os arrependimentos, toda essa coisa que a gente pensa que é livre para escolher, para fazer, para acontecer, não é bem assim. Na verdade, a gente faz parte de um sistema que Deus criou
e que com perfeição irá salvar todos. Um dia todos serão salvos, embora possa, por um certo período, haver uma separação das almas num primeiro momento, para que o mundo possa se organizar sobre uma nova estrutura, sobre uma nova base. Então, o grande problema é que a estrutura construída pelo homem é uma casa que foi feita sobre areia, porque a vida foi construída em cima de princípios que não se sustentam por muito tempo. Então, nossos valores familiares, religiosos, espirituais, morais, éticos, políticos, tudo isso é obra mais do pensamento do homem do que do pensamento de Deus. E daí a dificuldade. Essas coisas não se sobrevivem por muito tempo, não consegue fazer uma humanidade avançar por muitos milênios. Por alguns 1000 anos, sim, mas não por muitos milênios. Então, o que acontece? Entra num estado de exaustão. E aí há uma grande confusão. E há guerras, mortes, etc. Então, estamos vivendo num tempo em que ainda não se conseguiu construir uma sociedade em cima de novas bases. O mundo é uma casa prestes a ruir. E não tem quem possa sustentar. Pode arrumar em cima, mas não adianta. É bonito por cima, mas o alicerce é podre. É fraco. Então, quanto mais coisa eles põem em cima, mais fica no jeito para cair. Né? Então, o mundo está essa loucura de comprar, de fazer, de vender, de construir. É glória não sei para quem, inventa não sei o que. Eles inventam produto todo dia para o homem comprar. Então, as mentes vão ficando enlouquecidas e insatisfeitas, porque ela nem se cansa de uma coisa que ela comprou, ela já quer comprar uma outra coisa. A propaganda está estimulando a pessoa a fazer essas compras, porque atrelaram a vida das pessoas ao desenvolvimento desse sistema, a produção de bens e consumo. Isso leva a sociedade ao estado de exaustão. Estamos caminhando para isso. Vamos aguardar. Esse nome no livro da vida, ele é posto assim quando? Ao decorrer da nossa vida aqui? O livro da vida é o projeto de Deus. Lá já está escrito o nome daqueles que vão ser salvos aqui no mundo durante todo o desenvolvimento da história da humanidade. É um livro onde está registrado toda a contabilidade divina para o planeta. É quem fez, quem não fez, por que não fez, por que não vai ser salvo, quem vai ser condenado, essas coisas todas fazem parte do projeto e se cumpre perfeitamente, porque Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele realiza. Tá bem? Não, o projeto já está pronto desde lá de trás. Na verdade, tudo está pronto. É só o cumprimento daquilo que Deus determinou. Tá bem? Não há como a gente não cumprir o que está determinado. As pessoas podem dizer assim, mas será que Deus vai escolher salvar só uns e outros não? Não é isso. É que a vida precisa ser heterogênea. O que quer dizer isso? Tem que haver altos e baixos, brancos e negros, ricos e pobres, saudáveis e enfermos, certos e errados. Tudo é uma dualidade que nesse primeiro tempo precisa existir para se estabelecer as bases do futuro. Então, uma parte dessas almas são muito novas, viveram muito pouco tempo. Elas viveram poucas vidas e elas não sabem direito lidar com a experiência que nós construímos ao longo da história. Então é necessário que elas sejam deixadas um pouco de lado. Isso significa ser condenados, para que adiante elas possam novamente entrar no ciclo e encontrarem também a sua eternidade, a sua salvação. Tá bem? Então todos serão salvos na verdade. É necessário que seja assim. Então a gente já está inscrito desde quando Deus criou a alma. Desde quando Deus criou a alma. Nossa história está escrita para a glória de Deus e para a nossa salvação. Ninguém será condenado eternamente. Não há isso. Todos os filhos de Deus, todas as almas criadas no universo serão salvas, evidentemente. Não poderia ser diferente. Porque se Deus deixasse um filho dele no inferno, ele não seria Deus. Né? Isso já tiraria de Deus a prerrogativa da sua perfeição, da misericórdia infinita do seu grande coração. Então, mas ficou um lá no inferno, então Deus não pode ser Deus se ele deixou alguém no inferno. Então é mais lógico nós acreditarmos, entendermos a criação num ponto de vista diferente das religiões tradicionais, que preconizam que os condenados ficarão no inferno para sempre. Isso é uma bobagem sem medida que a teologia criou ao longo da história. Bem?
Quando Deus criou o mundo, então ele estava com tudo já pronto. Uns Quando que Deus estava criou escrito no livro, outros não. Quando Deus criou o universo e os seus muitos mundos habitados, porque há muitas casas, moradas na casa do Pai, como diz o próprio Senhor. Então, quando Deus criou o universo, toda a história da criação, até que ela termine, daqui a bilhões de anos, já está pronta, só sendo executada pela mente de Deus. A gente faz parte desse grande espetáculo da vida, tá bom? Amém.